Olá a quem esteja me assistindo agora. Eu sou a Letícia Bruel, graduanda em História pela UFPR e orientada pela professora doutora Priscila Piacentini Vieira. Hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o tema da minha IC, intitulada Exploração Sexual Infantil em Regiões de Garimpo na Amazônia, a partir do filme Anjos do Sol. O meu tema principal é a exploração sexual de crianças e adolescentes, o que a gente denomina de ESCA. Às vezes aparece com dois Cs, exploração sexual comercial de crianças e adolescentes nas regiões garimpeiras. O meu recorte temporal são as décadas de 1990 e de 2000. E o meu recorte geográfico principal é a Amazônia. O filme se passa na cidade fictícia de Socorro, que fica no interior do Pará, ainda que o filme tenha sido gravado em Xerém, no Rio de Janeiro. Bom, acho que a principal motivação por eu ter me interessado por esse tema foi pensar como, principalmente atualmente, tem crescido muito as regiões de garimpo ilegal na Amazônia, sobretudo em território indígena, e a tendência é que, junto com essas regiões de garimpo ilegal, cresçam também regiões de prostituição e de exploração sexual infantil. E aí, ao mesmo tempo, um dos questionamentos que eu tinha e ainda tenho é como o cinema, diante de um contexto delicado, situações difíceis como essas, pode funcionar como um mecanismo de denúncia. Em termos metodológicos, eu trabalho com o professor Marcos Napolitano e com o professor Ismael Xavier. Então, eu vou realizar análise de algumas cenas. Para isso, eu me utilizo de decupagem, por exemplo, e acerca do que as formas de trabalhar com história e cinema que o professor Marcos Napolitano aponta, eu trabalho com o cinema na história, ou seja, eu escolho um determinado filme e insiro ele naquele momento, analisando ele historicamente, pensando realmente quais são as relações com aquele momento, né? No meu caso, ali, os anos 90 e os anos 2000. Bom, acerca das minhas fontes, então, o filme Anjos do Sol, eu trouxe aqui a sinopse dele para eu ler para vocês, eu acho que é uma forma de resumir bem o filme. Ele é um filme de 2006, brasileiro, que foi dirigido pelo Rudy Ládio. Então, Anjos do Sol conta a saga da menina Maria, de 12 anos, que no verão de 2002 é vendida pela família no interior do Nordeste brasileiro a um recrutador de prostitutas. Depois de ser comprada em um leilão de meninas virgens, Maria é enviada para um prostíbulo localizado numa pequena cidade vizinha ao garimpo, na floresta amazônica. Após meses sofrendo abusos contra as meninas, Maria consegue fugir e atravessa o Brasil na carona de caminhões. Ao chegar ao seu novo destino, o Rio de Janeiro, a prostituição coloca-se novamente no seu caminho e suas atitudes, frente aos novos desafios, tornam-se inesperadas e surpreendentes. Então, essa parte do Rio de Janeiro, na verdade, é bem próxima, ali são mais ou menos 20 minutos finais do filme, e a parte principal mesmo, que é o que eu analiso, é a relação aí da tanto a Maria quanto outras meninas com esse prostíbulo, que é a Casa Vermelha, no meio do garimpo. Aí, como eu estou trabalhando com o filme, mas eu não fiquei restrita à narrativa dele, eu também trabalhei com fontes externas, então 3 entrevistas realizadas com o próprio diretor, que é o Rudy Ladman, e estão disponíveis na internet. Em termos teóricos, eu uso como lente analítica a ideia de interseccionalidade, que é um conceito cunhado pela Kimberly Crenshaw, que basicamente vai tratar as categorias de gênero, raça e classe como indissociáveis. E aí, no caso do filme, eu acho que é fundamental entender esse imbricamento. É uma questão fundamentalmente de gênero, mas não é só de gênero, tem também a questão de classe, atrelada à pobreza, tem também a questão racial, não é a mesma coisa quando se tratam de mulheres brancas, de mulheres negras. E no caso da exploração sexual infantil em específico, e aí aqui eu uso o conceito da Elef Safiotti, é a questão do poder intergeracional, porque você está trabalhando com relações de adultos e crianças, e o adulto vai estar ocupando esse posicionamento de poder. Então, ele tem uma autoridade sobre a criança.
Um ponto que que eu trabalhei no filme foi analisar a representação das meninas e as trajetórias delas. E aí, para isso, eu trabalhei com algumas questões em específico. Então, o trabalho doméstico e a prostituição, enquanto trabalhos precarizados, que de certa forma se aproximam em alguns momentos. E aí, para isso, utilizei duas autoras, a Celi Carneiro e a Beatriz Nascimento, para pensar justamente como que fica essa situação no caso das mulheres negras. Aí, outro tema, aí uma outra frente temática que eu trabalhei foi a questão da iniciação sexual com as prostitutas e também a questão do abuso sexual intrafamiliar. E aí, para isso, eu utilizei artigos da Valéria Corossax e um outro artigo da Juna Lima e da Maria de Fátima Alberto. Em termos de resultados da minha pesquisa, eu pensei muito como que o filme vai estar representando, trabalhando essas meninas, essas adolescentes. E aí eu tenho, então, trouxe algumas personagens para destacar essas meninas, como elas se portam de modos diferentes, né? Então, a Inês e a Celeste são dos personagens que vão enfrentar aquele sistema, cada uma a seu modo. A Celeste acaba permanecendo no garimpo porque está grávida, a Inês vai resistir até o final, ela vai ser assassinada pelo dono lá da Casa Vermelha, que é o Saraiva, mas as duas vão estar enfrentando aquele sistema o tempo todo. A Sheila é uma outra menina que já tem outra visão, ela encara estar ali como trabalho, e aí, ao mesmo tempo, ela faz uma comparação com o trabalho doméstico, ela ainda prefere estar naquela situação do que estar trabalhando de empregada doméstica, por exemplo. E uma frase assim que eu acho que é muito marcante, que ela comenta sobre o moralismo acerca da própria prostituição, que no caso da Sheila ela encara como um trabalho. Ela comenta, né? Alguns podem até achar que é pecado, mas pecado é morrer de fome. E, então ela traz muito essa questão e aí é interessante porque por mais que ela seja explorada, que ela não receba nada em troca, ela está encarando aquela situação ali como um trabalho. E aí a gente tem a nossa protagonista, que é a Maria. Ela é uma criança muito pequena, então ela ainda tem toda essa característica de inocência, de pureza, e a representação que ocorre em torno dela chega a ser angelical. E aí, para pensar, por que o filme representa as meninas dessa forma? O que motiva? Como que chegou nisso? Então, acho que tem dois pontos fundamentais. Então, é a concepção do diretor, que é o Rudy Ladman, mas também uma visão da própria mídia. E aí, eu acho que nesse sentido, o maior exemplo é o livro Meninas da Noite, do Gilberto de Menstein. Um livro que marcou muito aquele momento, assim. E a ideia comentando aqui um pouquinho, né, sobre a ideia do diretor quando foi fazer o filme. Então, é o que ele comenta como pipoca engajada. Então, seria para denunciar realmente o tema social. Então, tem esse caráter de denúncia, mas ao mesmo tempo, ele não queria fazer um filme sociológico. Nas palavras dele, o filme sociológico é muito chato. Então, ele vai tentar aliar as duas coisas. E aí, para atingir esse objetivo de, ao mesmo tempo, ser um filme voltado para um público mais amplo, mas com a denúncia, o filme vai trazer cenas de ação. Então, tem quando a Maria e a Inês vão tentar fugir da casa do Saraiva, tem toda uma cena de perseguição, de muita adrenalina. E, ao mesmo tempo, o filme também vai utilizar alguns recursos cinematográficos para sensibilizar o espectador a respeito do tema. E eu acho que principalmente a trilha sonora, que é bem marcante, assim, o filme todo. Só que aí, apesar do filme ser documental, ser ficcional, ele vai tentar se aproximar do documentário. Um dos pontos é escolher para as meninas, para as atrizes que vão interpretar as meninas, né? Atrizes desconhecidas, justamente para ter esse caráter de não conhecer, você de certa forma se aproximar mais daquela trajetória, ter uma cara de documentário mesmo daquela pessoa, né, que você não conhece, está conhecendo ali a história. E aí um outro ponto também que eu acho que acaba aproximando o filme do documentário mesmo, foi toda a pesquisa que o diretor fez. Então, para chegar no filme final, no roteiro, foi aí uma pesquisa de 9 anos. Então, ele pesquisou muito na imprensa. Então, acho que isso é um ponto importante também, que como ele pesquisa na imprensa,
toda a visão da imprensa acaba indo para o filme também. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Bom, e aí nesse processo todo, o filme tem essa cara de... Não que ele tenha essa cara, mas ele vai ser tomado como um filme documental, como retrata uma realidade, vai se transformar numa referência. E aí aqui eu uso muito os pensamentos de uma pesquisadora, que é a Lauren Zeyton-Lian. E então ela comenta que o filme ele vai ser tomado como essa realidade, vai ser, né, a história que todo mundo precisa conhecer, uma história que tem que ser vista, que tem que ser contada, que tem que ser denunciada. Só que o filme, ele não é essa realidade. E aí ela aponta muito essa questão. O filme, ele é uma representação dessa realidade sob a ótica do diretor e sob a ótica da imprensa sudestina, tendo em vista que foi justamente nas publicações dessa imprensa que o diretor se baseou para construir o roteiro. E aí, aqui comentando um pouquinho sobre as considerações finais, eu acho que é importante destacar que o filme se baseia no material estereotipado, que é esse material da imprensa, então ele vai reproduzir parte dessa visão, então traz, por exemplo, toda uma questão sobre a Copa, até mesmo a questão ali da pobreza, que é muito forte, mas ao mesmo tempo o filme vai se utilizar de alguns desses estereótipos para ampliar o caráter de denúncia, atingir mais pessoas, e o filme de fato vai ter um grande impacto. Então ele ganha o prêmio do Festival de Gramado, então tem um reconhecimento dentro do meio cinematográfico, mas não para só nisso. Também vai fomentar muito debate, muito projeto, e o filme chegou a nomear uma operação policial, então foi uma operação lá no Ceará, que realmente combateu a questão da exploração sexual infantil. Aí aqui, por fim, eu trago as minhas referências, então as referências teóricas, as referências daí, as minhas fontes. Queria agradecer a todo mundo que assistiu até o final, me ouvir aí um pouquinho falando sobre a minha pesquisa. Queria agradecer também a organização da UNPU por estar proporcionando esse espaço aí para os graduandos e graduandas apresentarem. Obrigada.